Bom dia. Todo mundo me escuta? Então tá bom. Bom, pessoal, é um prazer enorme estar aqui para falar com vocês de um tema super importante e que eu pessoalmente sou apaixonada. Acho que isso me deixa até um pouco mais nervosa. Também porque eu sou uma única pessoa aqui falando de tudo que a gente tem feito nessas áreas, mas tem um exército de pessoas que no dia a dia contribuem bastante para isso e que eu tenho a honra de ter aqui na audiência. Eu vou mencionar algumas delas para vocês conhecerem. Bom, primeiramente, antes da gente começar, eu gostaria de dar as boas-vindas para cada pessoa que está aqui na audiência. Para você, com as suas próprias experiências, histórias, sua identidade, idade, opiniões. Eu quero que todo mundo se sinta muito bem-vindo e bem-vinda para a gente começar essa conversa. Eu sou a Naomi Saito. Hoje eu vou falar como que na AWS a gente tem fundido diversidade e inclusão com tecnologia. E eu sou uma das líderes de arquitetura de soluções na AWS. Mas quando eu entrei na AWS 6 anos atrás, um pouquinho mais de 6 anos, eu comecei como a primeira estagiária mulher de América Latina. Então, nesses últimos anos, eu pude sentir na pele como que foi um crescimento exponencial da AWS Brasil, acompanhado pelo crescimento das nossas ações de diversidade, e como esses dois temas estão super relacionados. Primeiro problema técnico, um segundo. Eu vou pedir para trocar. Pode passar. Você quer passar? Passa aqui. Acho que passou dois. Esse é o segundo? Eu vou pedindo outro. Obrigada. Bom, vamos lá. Então, o que a gente vai cobrir aqui hoje? Vamos falar... bom, aliás, antes disso, os nossos clientes são muito curiosos em relação à nossa cultura e como que a gente opera. Então, a gente vai começar falando sobre a nossa abordagem em relação à diversidade e inclusão. Como que a gente vem focando em criar uma cultura inclusiva e a importância disso. Como que a gente tem atraído e desenvolvido talentos em tecnologia. Alguns tópicos importantes para todo mundo ficar mais ligado. E eu vou deixar 3 perguntinhas poderosas no final, que vão ser úteis se vocês querem defender ideias nessas áreas nas suas organizações. Bom, afinal, vamos começar com um acrônimo, porque para quem conhece a AWS a gente curte bastante. DEI. Vamos começar com alguns conceitos para algumas definições de conceito. Bom, diversidade é o conjunto de habilidades, experiências, perspectivas e origens culturais que nos tornam quem somos. E inclusão, equidade, é a garantia de tratamento justo. É o acesso, oportunidades e avanço para todos. Equidade nada mais é do que o ato de identificar e eliminar barreiras que impedem a participação plena de alguns grupos. Quando a gente fala de inclusão, é um estado em que todos os indivíduos podem ser capazes de ser quem são e todas as identidades são valorizadas. Vamos começar a aprofundar um pouquinho mais em equidade, que desses conceitos geralmente é o mais mal compreendido. A gente costuma falar que igualdade é o que nos trouxe até aqui, mas é a equidade que vai nos fazer chegar mais longe. Vamos começar usando um exemplo da vida real para diferenciar essas duas palavrinhas. Alguém está mudando a minha apresentação. Um segundo. Testando. Não tem graça, não tem emoção, né, gente? Bom, vamos lá. O exemplo real para a gente diferenciar as duas palavrinhas. Imaginem que no prédio que vocês trabalham, só tem acesso por meio de escadas. Então, todas as pessoas que precisam entrar e sair desse prédio precisa ser necessariamente pelas escadas. Esse é um cenário de tratamento igual para todos. Igualdade. Se a gente pensar em algumas pessoas que podem ter mais dificuldades ou até não conseguiriam fazer esse acesso por meio de escadas, por exemplo, uma pessoa com deficiência, uma pessoa grávida de 8 meses, ou alguém que precisa carregar equipamentos pesados para dentro e para fora desse edifício, eles teriam uma dificuldade muito maior para executar o mesmo trabalho que outras pessoas, entrar e sair do prédio. Obrigada.
Se a gente adicionasse uma rampa para esse acesso, algumas pessoas poderiam usar escadas e outras pessoas poderiam usar a rampa. Não é mais um cenário igual. É uma equidade necessária para remover aquelas barreiras de dificuldade. Desculpa, gente, retorno está chiando para mim. Não sei se o som está bom para vocês. Tá ruim? Bom, o pessoal ali está ajustando. Bom, bora lá. Se ficar muito ruim, procurem o Rian. Bom, pessoal, então, adicionar uma rampa é uma equidade necessária para que todos possam fazer o trabalho de uma forma mais fácil. Me desculpem, eu me perdi aqui no meu raciocínio. Opa! Enquanto igualdade, a gente dá os mesmos recursos para todo mundo, equidade, a gente provê os recursos adaptados às necessidades de cada pessoa. Passando aqui para uma dura realidade. Todos sabemos o impacto do setor da tecnologia nas populações globais. Por meio de tecnologia, a gente tem acesso a informações, a gente muda a forma como que a gente se educa. Tecnologia provê um potencial muito grande de resolver problemas sociais críticos. Mas quando a gente olha o setor de tecnologia no Brasil... O pessoal não está ouvindo. Não, o pessoal não está ouvindo. A galera está assim, ó. E eu espero que seja para o som e não para a apresentação. Não, é pro som, é pro som. Eu já pedi para eles irem ajustando. Vai tentando falar que eu vou... Gente, eu vou seguir aqui porque o pessoal do som está fazendo os ajustes necessários, tá bom? Bom, então o setor de tecnologia tem toda aquela importância que eu acabei de comentar agora. Quando a gente olha em relação à demografia do Brasil, a gente vê o quanto que esse setor, no nosso país, tem uma representatividade muito menor em relação às características da nossa população. Em um estudo que a ThoughtWorks, com a Preta Lab, realizou, eles mostraram que 1/3 dos casos não havia nenhuma pessoa preta nas equipes de tecnologia. 1/3. E quando havia, em 68% dos casos, as pessoas pretas eram uma representatividade na equipe de até e somente 10%. Quando a gente passa, por exemplo, para as pessoas com deficiência, a última coleta do IBGE mostrou que 24% das pessoas declararam ter algum tipo de deficiência. Isso representa 46 milhões de pessoas no Brasil. Naquele mesmo estudo que eu acabei de comentar, da ThoughtWorks com a Preta Lab, mostrou que em mais de 85% dos casos não havia nenhuma pessoa com deficiência nas equipes de tecnologia. Esses dados para a comunidade LGBTQIA+, são mais difíceis. Primeiro que esses 12% que o IBGE coletou é algo super recente. E quando eu fui tentar trazer esse dado para mostrar no setor de tecnologia, eu não o encontrei. E eu acho que isso só é um reflexo do quanto a gente precisa caminhar, porque nem a estatística a gente tem para começar a entender o cenário atual. Isso sem contar outras identidades que eu não trouxe aqui para vocês. Todo mundo aqui já deve ter tido contato com alguma pesquisa falando que diversidade faz com que as equipes gerem produtos melhores, soluções melhores e, portanto, elas trazem mais receita para suas organizações. Isso não é novidade para ninguém. Diversidade é super bom para os negócios. Mas investir em diversidade sem investir em uma cultura inclusiva é inútil. Inclusão faz a diversidade funcionar. Tem um estudo de um canadense chamado N.J. Adler, que mostra que equipes diversificadas são mais inovadoras e eficazes do que equipes homogêneas. Mas se essas equipes diversificadas não estiverem dentro de um cenário de inclusão, elas podem ser significativamente mais ineficazes. Na Amazon como todo,
a gente encara a diversidade e inclusão como um problema de negócios. E para quem talvez não tenha tido contato com o conceito do flywheel, os problemas de negócio a gente sempre ataca com um mecanismo que é uma roda de crescimento, que vocês estão vendo aqui. Então, a nossa cultura inclusiva e diversificada atrai e retém talentos diversos. Esses talentos diversos, que compõem as equipes diversas, vão gerar soluções mais inovadoras e uma melhor experiência para mais clientes. E, em última instância, essas soluções vão atrair mais clientes fiéis, porque a gente está conseguindo cumprir e estar alinhados com seus valores fundamentais. Tem um estudo global que fala que 83% dos consumidores, e esse estudo global inclui o Brasil, eles procuram marcas que estejam alinhadas com seus valores. Então, acho que a pergunta é, como que a gente constrói soluções e experiências alinhadas com esses valores, se a gente não tem todo mundo, com todos os cenários, dentro da sala, discutindo esses produtos e serviços? Bom, então, diversidade é um fator super poderoso para negócios e resultados. Mas diversidade e inclusão é mais poderoso ainda. E é por isso que na AWS a gente inverteu. Ao invés da gente chamar de DEI, a gente chama de IDE. A gente lidera com a inclusão. Inclusão em primeiro lugar. Alguns dados que apoiam essas ideias, essa ideia de liderar com inclusão. Organizações com culturas que apresentam equipes diversificadas e inclusivas têm 2 vezes mais chances de atingir ou superar metas financeiras do que organizações somente diversas. Elas apresentam 3 vezes mais chance de alto desempenho, 6 vezes mais chances de serem inovadoras e ágeis, e 8 vezes mais chances de alcançarem melhores resultados para os negócios. O que eu quero dizer com inclusão? Inclusão pode ser um sentimento, mas inclusão definitivamente são ações. E não só ações, é uma mentalidade, é uma forma de ser, que a gente precisa apresentar em todos os contextos de uma forma consistente, entre todos os colaboradores, entre colegas, com a liderança, com os clientes, com stakeholders externos. E aqui tem alguns exemplos que todo mundo deveria praticar e os líderes deveriam ser exemplos nisso. Na AWS, a gente tem uma cultura que possui 16 princípios de liderança. Esses princípios eles ditam ali alguns comportamentos esperados para líderes. E eu não quero dizer gestores de pessoas, eu estou falando de absolutamente todo mundo dentro da AWS. E esses princípios, eles estão muito presentes dentro dessas ações que vocês estão vendo aqui. Eu vou passar por elas rapidamente, porque existe uma importância em todo mundo compreender e performar isso de uma maneira consistente todos os dias. Buscar e respeitar perspectivas diversas. Ouvir para entender, não para se defender. Reconhecer erros e se desculpar pelas consequências desses erros. Reconhecer as contribuições de outras pessoas. Buscar feedbacks para a troca de informações. E reconhecer que é muito importante ter estratégias flexíveis para que todo mundo possa ter a sua harmonia entre a vida pessoal e profissional. Bom, inclusão é elemento da cultura. Inclusão faz os negócios crescerem, como a gente já viu. Então, inclusão pode ser mensurada. Na Amazon, a gente tem um mecanismo bem interessante, que é uma pesquisa diária. Então, a gente vai lá, abre o notebook, aparece algumas perguntinhas. Sobre vários contextos, mas dentro deles, a gente mede 3 elementos de inclusão. Como que se as pessoas se sentem valorizadas, se elas sentem que a organização e os líderes confiam nelas, e se elas se sentem informadas. E algo para acrescentar nesse mecanismo, essas respostas são anônimas, elas geram uma pontuação para os gestores de pessoas. E junto com a ferramenta, vem insights, sugestões para manter esse comportamento consistente ou até para amplificá-lo. E os gestores de pessoas que apresentam uma pontuação baixa, eles recebem coaching sobre comportamentos inclusivos e como que eles podem colocar em prática. Então, acho que a primeira reflexão que eu queria deixar para vocês aqui é como que a organização de vocês pode implementar uma pergunta para começar a medir inclusão.
Alguns outros mecanismos dentro da AWS incluem os grupos de afinidade. Os grupos de afinidade são liderados por colaboradores. Existem 13 deles. Alguns exemplos são o Glamazon para a comunidade LGBTQIA+, Women in Amazon para mulheres e o Black Employee Network para pessoas pretas. Esses grupos, eles lideram agendas sobre temas importantes, né, de cada uma dessas identidades, mas eles também apoiam a liderança e decisões que podem impactar toda a organização. Para vocês terem uma ideia, cerca de 90 mil pessoas da Amazon participam de pelo menos um grupo de afinidade no mundo. Essa é a importância de ter agendas desse tipo, para a gente conseguir amplificar a educação. Os embaixadores da inclusão são voluntários que viram evangelistas desse tema. Então, eles se educam, amplificam esses comportamentos, mas o mais importante, eles falam quando eles presenciam algum comportamento não inclusivo. E eles também ajudam a liderança a mantê-los de uma forma consistente. Na AWS, na Amazon, a gente está continuamente investindo em treinamentos, atualizando esses treinamentos sobre todos os aspectos possíveis da vida do colaborador dentro da AWS. Recentemente, a gente fez atualização dos treinamentos sobre microagressões e assédio, com mais particularidades da nossa cultura brasileira. E muito do que a gente viu mudando após pandemia. Então, esse ano, a gente conseguiu lançar um treinamento novo para liderança, que foi super bacana, baseado em cenários. A gente teve feedbacks muito bons. Esse tema está continuamente evoluindo. Então, o que a gente fez, talvez 2 anos atrás, a gente não se conforma que ele ainda esteja valendo. Bom, voltando para diversidade, equidade e inclusão. Uma pesquisa da McKinsey mostrou que a maior parte das organizações não tem abordagens sistêmicas e estão perdendo muitas oportunidades nisso. O que significa não ter uma abordagem sistêmica? Quando a gente fala de diversidade, por exemplo, para na contratação. Mas é importante pensar em todo o ciclo dessa pessoa que entra na organização após a contratação. Retenção, desenvolvimento, como atingir cargos de liderança e etc. Então, diversidade não é um problema de inovação. É um problema de execução e é um problema cultural. Diversidade no ambiente organizacional precisa de responsabilidade e foco. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, compromissos verbais são fáceis e abundantes. Eu gosto muito dessa frase. Foco e desempenho são mais importantes e menos comuns. Aqui algumas ações, se você quer liderar diversidade na sua organização, que podem ajudar a aumentar. Mensurar o estado atual, então coletar métricas para entender qual que é a situação atual e usá-las para definir objetivos ousados. Buscar diferentes fontes de contratação e de diferentes formas para garantir que exista representatividade entre os candidatos. Ser intencional e proposital em colocar pessoas de grupos subrepresentados na liderança. E identificar e remover barreiras à equidade. Mais alguns exemplos do que a gente tem feito para trazer mais diversidade nessa nossa missão. A gente tem um objetivo global de treinar mais de 29 milhões de pessoas em habilidades de nuvem até 2025 através de treinamentos gratuitos. E a gente teve alguns anúncios recentes sobre uma aliança nossa com Meta para treinar 50 mil pessoas em tecnologias de metaverso. E a gente também anunciou, muitos anúncios, fico muito feliz com isso, uma aliança com o Grupo Boticário para treinar 300 mil pessoas. Então, a gente tem várias iniciativas em relação à formação. Como que a gente conecta isso com a Amazon também? Em maio, a gente fez um projeto para trazer mais mulheres para as equipes técnicas, através das vagas afirmativas. Lembrando que não é somente trazer as candidatas. A gente pensou em todo o processo seletivo. O nosso processo seletivo, que é composto por um loop, é um ciclo de entrevistas. Já existem mecanismos para evitarem vieses inconscientes. Então, esse loop é constituído por uma diversidade de entrevistadores.
Nesse tema de vagas afirmativas para mulheres, a gente fez questão de que a maior parte, mais de 50% dos entrevistadores fossem mulheres, para garantir boa experiência e para a gente garantir que não haja vieses inconscientes na avaliação das candidatas. Além disso, lembrando que o suporte de ponta a ponta é super importante. No caso de mulheres, por exemplo, a Amazon já conta com a licença maternidade estendida. E nos nossos escritórios existe uma sala chamada Mother's Room, que é uma sala com privacidade para mulheres no período da amamentação. Ou, desculpa, para quem não necessariamente se identifica com mulheres, mas para quem está no período de amamentação e precisa bombear leite. Um outro exemplo que eu queria trazer para vocês, super recente, durante a pandemia, a gente viu o quanto que isso impactou a vida de muita gente. E quando a gente fala de grupos marginalizados, esse impacto é muito maior. Na AWS Brasil, a gente começou a identificar oportunidades de como que a gente poderia melhorar ali, no meio da pandemia. Muita coisa acontecendo, muito cliente indo para a nuvem. Mas a gente parou para pensar onde estão as oportunidades em todas essas etapas, em contratação, em retenção, em desenvolvimento, em educação interna. E a gente criou o Squad de Inclusão, Diversidade e Equidade do Brasil, que é um time multidisciplinar composto por voluntários. Então, existem pessoas de vários times da AWS, que a gente senta, discute e coloca os mecanismos da Amazon para funcionar. Um deles é um reporte mensal sobre o que está acontecendo, status, pedidos de ajuda. De novo, tratando isso como um desafio de negócio. E como vocês sabem, não é só a AWS que está no Brasil. Existem outras unidades de negócio da Amazon. E a gente tem feito iniciativas que a gente chama de Pan-Amazon, que é trocar figurinha entre as empresas. Entender quais são as lições aprendidas, como que a gente pode replicar as boas práticas. O treinamento que eu comentei que a gente reformulou sobre microagressões e assédio foi uma iniciativa Pan-Amazon, por exemplo. Exemplos de colaborações que deixam nosso coração quentinho. O primeiro que eu queria trazer é o podcast Deixa Com Elas. Desculpa, gente, fico emocionada. Perdão. É um tema muito importante. Eu tenho a honra de ter a Clara Bidorin aqui na audiência. Foi uma iniciativa dela criar um podcast de 8 episódios com referências empreendedoras femininas no mercado de startup, para servirem de exemplo para outras mulheres, mas também para impactar o status quo. Nesses 8 episódios, já tem mais de 4.200 ouvintes. E uma estatística bem interessante, desses ouvintes, 40%, quase 40% são mulheres, o que é uma representatividade muito bacana. Mas, como eu comentei, olha o quanto é importante colocar as pessoas subrepresentadas no palco para também impactarem outras identidades, que são os outros 60%. Procurem nas plataformas, vale muito a pena, os bate-papos são muito ricos. A segunda colaboração que eu queria trazer, e essa vai ser mais difícil controlar a emoção, é a Escola da Nuvem. A Escola da Nuvem é uma iniciativa que agora virou uma empresa e um super projeto para levar habilidades em nuvem e formar pessoas que não têm esse acesso de uma forma fácil. Foi criado pelos nossos parceiros da rede BR Link, e hoje já conta com vários parceiros da AWS envolvidos. Eu tenho 2 pessoas aqui na minha frente, o Flávio, da rede, e a Ana, que é a CEO da Escola da Nuvem. Obrigada. Esse trabalho é super importante. E eu queria trazer algumas métricas. A gente falou de definir objetivos ousados, essa galera sabe bem como fazer isso. Esse ano, eles já treinaram 89 alunos, dos quais 33 foram empregados. Tem uma turma que está em curso, com um pouco mais de 100 pessoas, das quais 40 são mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para o ano que vem, a meta... Aliás, este ano a meta é treinar 400 pessoas
e contratar 200 delas. E para o ano que vem, falando de meta usada, são 1.800 alunos formados, dos quais 50% seriam contratados. Vou fazer um pedido de ajuda aqui. Qualquer pessoa ou organização que puder contribuir com mentorias de temas técnicos ou soft skills, que puder apoiar financeiramente a Escola da Nuvem, ou puder apoiar contratando os alunos formados, procurem a Ana, que está aqui na frente. Rian. Falhou de novo. Vamos lá, vou aqui pelo computador. Uma lição aprendida que a gente tem é sobre facilitação, que é uma palavrinha difícil de traduzir. Em inglês é sponsorship. Na AWS a gente aprendeu que facilitação é uma ferramenta muito poderosa para impulsionar a diversidade. É só apontar direto para o computador. O que é a facilitação, então? Facilitadores e facilitadoras são como mentores poderosos. Eles dão os direcionamentos, vão te dar lições de casa, mas é mais do que isso. Eles proativamente investem no sucesso e na carreira dos facilitados. Como? Falando sobre o seu trabalho, destacando o seu trabalho, falando do seu nome quando você não está na sala, por exemplo. Esses facilitadores e facilitadoras devem ser parte da liderança sênior e eles devem estar comprometidos por um período de tempo para fazer parte dessa facilitação. Aqui são alguns pontos importantes se vocês querem implementar um programa desse nas organizações. Então, como eu falei, facilitadores e facilitadoras devem fazer parte da liderança sênior, devem se comprometer por um período de tempo importante, aqui a gente está colocando 12 meses ou mais. Tem que ser pareado com os objetivos de carreira, tem que focar em metas e o mais importante é mensurar os resultados. Como que a gente tem mensurado na AWS? A gente compara as pessoas que passaram por esse programa para tirar métricas de retenção e de, por exemplo, tempo para promoção. Se esse tempo de promoção foi encurtado e a gente conseguiu ser mais ágil em colocar as pessoas num próximo nível. Estamos caminhando para a parte final da nossa apresentação e eu queria trazer alguns tópicos importantes para a gente prestar atenção. Saúde e bem-estar definitivamente são questões de diversidade, equidade e inclusão. Quando a gente olha, de novo, para a pandemia e o impacto desproporcional que teve em mulheres e pessoas pretas, isso significa que as empresas precisam ser intencionais em apoiá-las. Não assumir que todos têm os mesmos privilégios e adotar estratégias flexíveis e híbridas para a harmonia entre vida pessoal e profissional. Não assumir que, por exemplo, os benefícios de espectro de saúde física e mental sejam suficientes olhando somente para a população de identidades dominantes dentro das empresas, não na nossa demografia, como já vimos. Então, é importante pensar em todas as identidades, num espectro grande de identidades para determinar esses apoios físicos e mentais. O segundo tema é sobre design inclusivo. E design inclusivo é desenhar soluções para os extremos, não para a média. Acessibilidade é uma forma que é frequentemente negligenciada como uma maneira de reter e atrair mais clientes. Só para vocês terem uma ideia, o número de pessoas com deficiência no mundo é 1,85 bilhão. Isso é equivalente à China mais à União Europeia. E um tema que está cada vez mais na pauta é sobre uma prática de equidade mais profunda em inteligência artificial. Inteligência artificial hoje já é usada para seleção e recrutamento, em alguns países para sentenças judiciais, para identificação de identidade em soluções digitais ou espaços físicos. E quando esse modelo de inteligência artificial não utiliza um conjunto de dados inclusivos, isso significa que a solução pode atender alguns clientes muito melhor do que outros.
Ou seja, os resultados podem ser incorretos ou eles podem ser altamente prejudiciais. O modelo de inteligência artificial, quanto mais avançado, fica mais difícil de entender como que chegamos naquele resultado. Por isso que é importante, desde o início, usar um conjunto de dados inclusivos, equivalente às características demográficas dos seus clientes, mas não só isso, ter equipes diversificadas criando esses modelos, inclusive a liderança. Três perguntinhas para vocês sempre se fazerem. Isso é independente da responsabilidade, do papel que vocês tenham dentro das organizações. Quem que está faltando? Quem que ainda não deu feedback deveria estar aqui contribuindo? Quem que não está na mesa de discussão? A segunda é, quais são as barreiras que estão impedindo a inclusão na sua totalidade? Nessa experiência, num produto, num serviço. E a última, como que seria a equidade se tudo que fosse desenvolvido abrangesse de uma forma completa todas as necessidades e circunstâncias dos clientes ou dos colaboradores? Bom, e aqui para a gente terminar, algumas ações que vocês podem fazer já. Lembrando, a importância de métricas. Não subestimem as métricas, o poder das métricas de diversidade e inclusão para a retenção e inovação do negócio. Sejam facilitadores e facilitadoras. Pode ser através da implementação de um programa formal, ou às vezes simplesmente dando espaço para outra pessoa. Para outra pessoa dar a sua opinião, para falar, colocar em evidência numa discussão. Criem oportunidades para os outros também. Lembra, inclusão é um efeito de rede, todo mundo precisa participar. Queremos ser incluídos, mas também precisamos praticar a inclusão. E por último, colaborem e compartilhem o que funciona. Eu trouxe aqui alguns tópicos que a gente tem discutido bastante, o que tem funcionado, mas tudo isso ainda é um aprendizado. A gente tem uma longa jornada de história de injustiça, de desigualdade, e que todo mundo precisa trabalhar junto. Compartilhem com a gente também o que vocês estão fazendo e contem com a gente para ter mais detalhes. Alguns dos programas que eu citei, vocês podem procurar os times de conta, os times que são responsáveis pela conta de vocês na AWS para ir um pouquinho mais a fundo para vocês conseguirem fazer essa replicação nas organizações. Bom, pessoal, é isso. É uma jornada. Estamos todos juntos nisso. Eu conto com cada um de vocês. Por favor, contem comigo, contem com a AWS para a gente construir tecnologia mais inclusiva, mais diversificada e mais equitativa. Não esqueçam do Skill Builder e das certificações. Muito obrigada. Posso pedir para todo mundo ficar sentado só para a gente tirar uma foto? O Ria falou, não fala obrigado, vai todo mundo sair correndo, mas vocês são bonzinhos.